A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Elton Antunes, seu irmão na fé. E estou aqui para continuarmos nosso estudo da lição bíblica, o verdadeiro pentecostalismo. A lição de hoje é a lição de número 12, que tem como título A urgência do discipulado. Quando falamos em discípulos, meus irmãos, estamos falando em pessoas que seguem, que buscam, não em pessoas que decoraram ou que memorizaram certos textos. Não é apenas o saber, o conhecer, mas é o viver. Não é apenas a aquisição de conhecimento, mas sim de experiências com Deus, de relacionamento íntimo com o Criador. O discípulo também não é uma pessoa que está presa a um sistema, que está presa às fórmulas fixas, mas é alguém que vive intimamente ligado com Cristo. É uma pessoa que é livre para caminhar. É uma pessoa que é livre do mundo. Por isso, o discípulo ele não deve buscar andar mais no homem carnal, mas sim no homem espiritual. Essa vivência no homem espiritual que é o verdadeiro discipulado, que é o estar em Cristo. O discípulo também não é uma pessoa que faz barganhas, que faz trocas para receber algo de Deus, mas é alguém que serve com amor, que serve com devoção. Não é uma pessoa que pratica rituais vazios e sem sentido, mas é uma pessoa que tem uma devoção, que serve em amor. E é por tudo isso, meus irmãos, que temos a urgência do verdadeiro discipulado no mundo hoje. Se você está gostando desse conteúdo, meu irmão, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, nos ajude a levar essa mensagem a outras pessoas. No texto áureo temos o versículo: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática. Chamamos de discípulos na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, da igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, se encontra em Mateus no capítulo 28, do 16 ao 20, e também em Atos, no capítulo 2, do 42 ao 47. Leiamos então, meus irmãos. Mateus 28. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Atos, no capítulo 2, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia o temor, e em muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Na introdução temos assim, meus irmãos: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão, para o bem ou para o mal. Então vemos aí a importância da igreja formar o caráter desse novo convertido, de ensinar como que se deve andar, qual é o caminho que o novo convertido deve seguir. O que é o discipulado? É o primeiro tópico. O termo discipulado, vem de discípulo, que significa aprendiz, um aluno seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso.
qualquer sentido desse termo se aplica aos cristãos. O primeiro tópico, então, temos o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos dos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Eu gostaria de ler então com os irmãos em João, no capítulo 3, do 1 ao 12. E tem como título: Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-te nascer de novo? Jesus então mostra a Nicodemos que o verdadeiro discípulo é aquele que passou pelo novo nascimento. É alguém que está vivendo em novidade de vida. Ele não está andando mais no seu homem carnal, mas está andando no seu homem espiritual. E esse novo nascimento abrange todos os aspectos da vida do ser humano. Não é só um acúmulo de conhecimento ou decorar certas fórmulas, certos textos, mas é vivência, é prática, é andar em novidade de vida. Jesus então, ele mostra para Nicodemos em seu ensinamento que seu ensinamento é perfeito, vem do alto, é espiritual. Não é um ensinamento humano, exterior, não é só exibição, mas é um ensinamento espiritual, interior, de intimidade com o Criador. Essa pessoa transformada vive agora em novidade de vida. Ela não segue um sistema fixo ou fórmulas, mas sim ela anda em novidade de vida. E esse andar em novidade de vida é andar livre, porque ela foi liberta do mundo da ilusão que é o mundo carnal. No tópico 2 temos assim: a grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar em ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, é mateteu, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou, o livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Vamos ler lá então em Mateus, no capítulo 23, do 1 ao 12. Tem como título: Jesus censura os escribas. Então falou Jesus às multidões e os seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem nos ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los.
Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Ninguém da terra chamei vosso pai, porque só um é o vosso pai, aqueles que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vemos então que Jesus, ele mostra que o objetivo do discipulado não é farisaico, não é exibição ou mostrar para outra pessoa o que ela faz, não é viver em um sistema fechado, não é uma busca por ascensão social, não é uma busca por acúmulo de dinheiro ou cargo, nem muito menos é uma observação de rituais ou de tradição. Esses ensinamentos também que Jesus passa não é para dominar, não é para explorar o próximo, mas sim é para servir, para ajudar o outro em amor. Continuando então, no tópico 3 temos a educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o ministério terreno, e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Vamos lê-la então em Filipenses, no capítulo 3, do 4 ao 9. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Nessa parte, então, Paulo está contando que tudo aquilo que ele servia antes, todo aquele sistema que ele andava preso, ele se libertou e considerou aquilo como refúgio, como lixo. Paulo também diz que o aprendizado cristão, que o discípulo, ele anda pela fé, ele não anda pela lei. É diferente o agir e o pensar cristão. A educação cristã é em misericórdia e amor. Não é uma ação punitiva e severa, igual às outras religiões e tradição. Nos ensinamentos cristãos também, nós não somos salvos apenas pelo ouvir ou decorar certos ensinamentos, mas sim nós devemos viver esses ensinamentos, devemos andar de acordo, é ação, é viver esses ensinamentos. Nesse exemplo, então, Paulo está mostrando que ele observava todos esses ensinamentos, mas que essa observação era vazia, era sem sentido. Já a observação cristã é diferente, é uma observação que produz vida, que é feita em verdade. No tópico 2 temos o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas, de todos os lugares e em todas as épocas, e continua valendo atualmente.
Palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensinamento se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Na atualidade não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Vamos ler então em 2 Timóteo, no capítulo 3, do 14 ao 17, que tem como título A Inspiração, Valor e Utilidade das Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo, então, está falando a Timóteo para permanecermos na palavra, não sairmos dela, de sua doutrina, de seus ensinamentos, pois a palavra, ela adverte, ela educa, ela ensina, ela exorta, ela é perfeita em todas as áreas humanas, ela capacita para toda boa obra. Ela também é muito útil contra os falsos mestres, as falsas doutrinas. Então, quando aprendemos algo de Cristo, ficamos então conhecedores da verdade. Qual é o caminho que devemos seguir? A palavra também aponta ao Criador, aponta a Cristo. Tópico 2. A comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega, kainonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutualmente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo, e nunca com o ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. No tópico 3 também temos a comunhão com a igreja. A igreja de Jerusalém, logo nos primeiros dias, deu ao mundo uma lição de kainonia, que o texto sagrado diz que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é de sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Vamos ler então em 2 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 11, que tem como título A Prática Progressiva das Graças Cristãs e seus Resultados, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor,
Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, então, nessa passagem, está encorajando o crescimento espiritual e a busca por viver conforme o modelo de Cristo, pois agindo dessa forma, somos moldados pelo Senhor. Somos capacitados para a sua obra, para o seu serviço, para o seu trabalho. Tópico 4. O serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo, seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário, e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós, no cumprimento da grande comissão. Vamos ler então, lá em Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 ao 7. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite aos homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavador que trabalha deve ser o primeiro que participa dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. Paulo, então, nessa passagem, está nos orientando a permanecermos fiéis ao aprendizado, à palavra. O discipulado deve ser assim, deve se permanecer firme, fiel naquilo que ele aprendeu. Paulo também está falando da vida sincera e devocional ao Criador. O verdadeiro discipulado é aquela pessoa que se consagra a Cristo, se consagra a sua vida a viver segundo os ensinamentos cristãos. Tópico 3. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é a ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O crescimento espiritual, o processo do discipulado, tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual sadio. Vamos ler então 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 18, que diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia eterno. Esse conhecimento que Pedro está falando não é só um armazenamento de conteúdo, mas sim vivência e experiência com Jesus. É uma experiência que é contínua, que é progressiva. Quanto mais vamos nos relacionando com Cristo, mais nossa vida é transformada, mais nossa vida é mudada, porque a verdade corrige a nossa vida. Tópico 2. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar as igrejas de Éfeso, formar e treinar os obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos, o exemplo da igreja de Antioquia.
O público da igreja de Antioquia era gentio, identificado como os gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulos não é a coisa que fazer membros de igrejas. Em Mateus, no capítulo 7, a gente vê que o discipulado deve ser realizado em Cristo, na pessoa de Jesus. O discípulo, então, ele deve se parecer com o seu Criador, ele deve se parecer com Cristo, seguir as suas orientações, seguir os seus caminhos, sua doutrina. Em Mateus, no capítulo 7, a gente vê que as casas poderiam parecer iguais, mas quando veio a chuva, quando veio as dificuldades, é que a gente vai ver, vai perceber qual casa foi construída na rocha. Não adianta nada eu construir uma coisa que parece bela por fora, mas que foi mal construída, e seu fundamento foi na areia. Não adianta nada eu construir ensinamentos, doutrinas, culturas, tradições que não estão alicerçadas em Cristo. Por isso, aquela pessoa que está ensinando tem uma imensa responsabilidade, porque ele deve alicerçar toda a sua doutrina, o seu conhecimento, o seu estudo em Cristo. Ele é a verdadeira chave hermenêutica da Bíblia. Para finalizar então, meus irmãos, na conclusão temos: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de sua sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Eu agradeço então a oportunidade, meus irmãos. Se você gostou desse ensinamento, se você gostou desse estudo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like. Eu agradeço por essa rica e imensa oportunidade e te vejo numa próxima, se assim Deus o permitir.